Vamos lá. Vamos começar com o exercício de segunda-feira, que é o livro de gramática, da página 112 até a página 116. Calma aí, professora, que eu ainda tenho que pegar o livro de gramática, que eu peguei só de português. Eu esqueci de avisar, livro de gramática hoje. E os que eu sei. Peguei. Pegou? Então vamos lá. Lá no capítulo 20, gramática, está escrito artigo. Página 212. Então a gente tem um artigo lá na... Me chamou, Maria? Meu livro de gramática estava aqui, eu pensei que era livro de português. Ah, então show, agora vai acompanhar melhor. Então vamos lá, É na que página vai, 112. Unidade 20, tem um 20 lá em cima. Então a gente vai falar sobre o artigo. E lá nessa página 112 está escrito assim num quadradinho laranja. Artigo é a palavra que se usa antes do substantivo. Tia, que página? 112. 112. Então, repetindo, artigo é a palavra que se usa antes do substantivo, indicando se ele está no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Então, quais são os nossos artigos aí? O, quando a gente está falando de masculino. Masculino singular. E os, para falar de masculino plural. A, para falar de feminino no singular. E as, para falar do feminino no plural. Então, a gente tem esses 4 artigos aí. Definido. E tem os artigos indefinidos, que eles deixam tipo um mistério no ar. Por exemplo, o é um artigo definido. O lápis, a gente sabe que a gente está falando desse lápis. Agora, um lápis qualquer. Não é o lápis, é um lápis. Então, é um artigo indefinido. Espero que vocês tenham assistido o videozinho lá da Tia Cintia explicando. Então, a gente vai ter o artigo definido e o indefinido. E os masculinos e femininos. Então, vamos lá para a página 113. Aí, ele está falando de artigo definido e indefinido. Definido, o, a, os, as. Indefinido, uma, uns, umas. Então, vamos lá. Atividades número 1. Escolha a melhor opção para acompanhar o substantivo e escreva as palavras. Letra A, barba. Qual é o melhor artigo aí para acompanhar barba? Pode ligar o microfone e responder. O barba, a barba ou um barba? A barba. A barba. Então, vocês vão escrever aí do lado a barba. Marca um X no A e escreve do lado a barba. Porque barba é feminino. E no caso aí tá no singular. Então, é a barba. Letra B, cão. Qual é o melhor artigo para usar antes do cão? o cão. O cão. Isso aí. Marca um X no O e escreve do lado o cão. Letra C, jogos. 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 Olha aí o artigo indefinido. Ele não está falando qual jogo. Se fosse assim, o jogo, a gente sabe que ele estaria falando de um determinado jogo. Agora, jogos é jogos. Letra D, enteada. Uma enteada. Uma enteada. Vamos participar, hein, galera? Vamos ligar esse microfone aí para responder, hein?
Quero todo mundo participando. Então, vai ficar uma enteada. Calma aí, professora, que eu ainda tô nos jogos. Tá. Uns jogos. Letra D, uma enteada. Letra E, foguete. Os Vai- foguetes. Foguete. Os foguete? Foguete está no plural? Um foguete. Se tivesse no plural, ia ficar os foguetes. Eu falei um. Então, é um foguete. Então, ó, artigo indefinido. Um foguete. E qual artigo a gente pode usar em flores? Umas flores. Umas flores. Então, vamos repetir aí e recapitular. Artigos definidos. Masculino, os. Artigo feminino, as. Isso é definido. E artigo indefinido, masculino, uns. Feminino, umas. Então, a gente usa essas palavrinhas pequenininhas que a gente chama de artigo antes dos substantivos. Então, tem cachorra, a cachorra. Flores, as flores. Tudo definido. Agora, umas flores, indefinido. Uns lápis, indefinido. Então, quando a gente está falando de indefinido, a gente vai usar uns, umas. Quando estiver falando de definido, o, a, os, as. Vamos lá para número 2. Complete as frases com artigos definidos ou indefinidos. Depois, marque a classificação do artigo que você utilizou. Você vai marcar um X lá embaixo. Então, vamos lá. Letra A. Pontinho, pontinho, professor. O que a gente vai usar antes de professor? Um professor ou o professor. Quem botou o professor vai botar o quê? Artigo definido ou indefinido? Definido. Definido. Então, bota aí o professor e marca artigo definido. Como a gente está falando de prova, a gente está falando o quê? De uma escola. Então, a gente sabe qual o professor está falando. Então, não é um professor marcou. O professor marcou prova. Qual vai botar antes do prova? O prova? O professor. Ah, não. As provas. A prova. A prova. Então, o professor marcou a prova. Artigo definido ou indefinido? Esse A é definido ou indefinido? Definido. Definido. Então, tá vendo? Quando a gente tiver duas opções, a gente só tem como marcar uma. Então, ou os dois vão ser definidos, ou os dois vão ser indefinidos. Vamos lá, letra B. Mamãe leu, pontinho, pontinho, livro. O livro. O livro. Mas também pode ser um livro. Mamãe leu um livro. Então, tem frases que a gente vai poder usar os dois. Depende do significado que a gente quer dar para essa frase. Então, quem botou o livro vai botar artigo definido ou indefinido? Definido. Definido. E quem botou um livro vai botar definido ou indefinido? Indefinido. Indefinido. Então, os dois estão certos nesse caso. Então, mamãe leu o livro, artigo definido. Mamãe leu um livro, artigo indefinido. Letra C. Pontinho, pontinho, bonecas estão na caixa. As bonecas As estão, bonecas estão na caixa. As bonecas. Artigo definido ou indefinido? Definido. Definido. No singular ou no plural? Plural. No plural, olha o S aí. As bonecas. Letra D. Ganhei, pontinho, pontinho, brinquedos. Ganhei os brinquedos.
Os brinquedos. Artigo definido ou indefinido? Definido. Indefinido. Definido. Os é definido. Mas se Pode eu ser botasse, ganhei uns brinquedos, tá errado? Não. Não. Não, também não. Quem botou uns vai falar indefinido ou definido? Indefinido. Indefinido. Então, quem botou os pode botar artigo definido e quem botou uns bota artigo indefinido. Vamos lá. Agora a gente aí na letra E vai ter que marcar duas opções. Ou as duas opções têm que ser definido ou as duas opções têm que ser indefinido. Vamos lá. Pontinho, pontinho, passeio. O passeio. O passeio para pontinho, pontinho, zoológico. O zoológico. O zoológico. Então, o passeio para o zoológico foi divertido. Esse o é artigo definido ou indefinido? Definido. Definido. O é artigo definido. Então, vamos lá. Deixa eu ver se os exercícios estão tudo molezinha. Tá tudo facinho. Então, vamos lá. Número 6. Pula lá para a página 115, número 6. Circule os artigos das frases e classifique-os. Siga o modelo. Jamila comprou as flores. O artigo é as. Então, circulou as. Agora, a gente precisa classificar. Como ele classificou aí? As. Artigo definido, feminino, plural. Então, são 3 classificações. Definido ou indefinido, masculino ou feminino, singular ou plural. Então, vamos lá. Letra A. As aves voam livremente pelo parque. Qual é o artigo? Definido, feminino e plural. Certinha a classificação. Mas qual é o artigo? Artigo? É. Definido. Não, eu quero saber qual é. Não, artigo definido. Não, quero saber é o quê? É o, é um, é os, é as, é a, É as. as. O artigo é as. As aves voam livremente pelo parque. O artigo é as. Então, vai botar aí. As, 2 pontos. Igual tá lá em cima. As, artigo 2 pontos. Confundi Artigo completamente. definido, vírgula, feminino, vírgula, plural. E circular o as. As, 2 pontos. Artigo definido, vírgula, feminino, vírgula, plural. Indefinido. Definido. Letra B. Seu padrasto comprou umas revistas. Qual é o artigo? É indefinido. Qual é o artigo? Ah, seu. Não. Umas. Umas. Seu não é artigo. Umas revistas. O artigo é umas. Então, circula umas. Seu padrasto comprou umas revistas. Então, vamos lá. Na linha, vai botar o quê? Umas, 2 pontos. Agora, vamos classificar. Ele é artigo definido ou indefinido? Definido. Indefinido. Definido. Indefinido. Umas. Não se sabe quais. Indefinido. Errei de novo. Masculino ou feminino? Feminino. 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 Singular ou plural? Plural. Plural. Então, vai ficar aí. Umas, 2 pontos. Artigo indefinido, feminino, plural. Letra C.
Uns poucos candidatos erraram o teste. Uns poucos candidatos erraram o teste. Uns. Uns. Tem outro artigo? Uns poucos candidatos erraram o teste. Então, nessa frase aí, a gente tem 2 artigos. Circula uns e circula o. Então, ó, tem 2 linhas aí. Um em cada linha. Uns. Vamos lá, vamos classificar. Definido ou indefinido? Definido. Indefinido. Uns indefinido. Masculino ou feminino? Masculino. Masculino. Plural ou singular? Plural. Plural. Show de bola. Então, uns. Artigo indefinido, masculino, plural. Uns, 2 pontos. Indefinido, vírgula, masculino, vírgula, plural. Sempre são 3 classificações. Na linha de baixo, o artigo definido ou indefinido? Definido. Definido. Masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Singular. Show de bola. Então, vai ficar aí. O, 2 pontos. Definido, masculino, singular. A letra D, a letra E, a letra F, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Sim. Então, aí vamos aí para ortografia. Palavras com AZ, EZ, IZ, OZ ou UZ. O celular nem caiu. Na número 1, é só completar com Z e separar as sílabas. Não achei difícil. Então, não vou fazer com vocês. Luna. A número 2 também é fácil. Vamos para a número 3, plural. Mãe, saiu do nada. Vamos lá, número 3, página 117. Passe para o plural. Então, a gente tem aí palavras que terminam com Z. E vamos passar para o plural. Quando as palavras são normais, a gente vai passar para o plural, a gente coloca um S, né? Ou AS, ES. Mas quando termina com Z, a gente não vai botar só o S. A gente vai ter que botar ES, US, IS. Vai acrescentar aí uma vogal junto. Então, vamos lá. O rapaz. Qual é o plural de o rapaz? Os rapazes. Os rapazes. Então, olha aí. Acrescentou ES no final. Não foi só o S. Então, ficou os rapazes. O Z continua ali. O Z continua no final ali do A. Rapaz, ex. Rapazes. O Z não muda. Então, letra A, os rapazes. Letra B, um cartaz. Os cartazes. Não, um cartaz. Uns cartazes. Cartazes. Uns Confundi de novo. cartazes. Isso aí. Tem que ter cuidado que a gente tem que manter o artigo da frente parecido. Uns. Então, letra B, uns cartazes. Letra C, a cruz. As cruzes. As cruzes. Como assim, tia? As cruz. As cruzes. Entra o ES no final.
Na letra C. Número 3, página 117. Ué, que a gente não ia até 116? Era 116? Era. Você disse 112 até 116. É 117. Eu acho que ela digitou, eu digitei errado lá na plataforma, então. Eu acho que é 117. Vou corrigir lá. Tá fazendo negócio errado? Tô tirando o dever de vocês. Então, ó, vocês viram mais ou menos como funciona, né? Tem que botar o artigo no plural e a palavra no plural. Então, vamos lá para o final aqui. Número 4. Completar com AZ, EZ, IZ, OZ ou UZ. Qual é o primeiro coelhinho aí? CAP. Vai completar com AZ, EZ, IZ, OZ ou UZ. Capaz, AZ. capês, capis. AZ. AZ, capaz. 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 Então, ó, você vai seguir todo o caminhozinho aí, ó. Todas as palavras desse caminhozinho vão ser com AZ. E lá no final, onde tem uma plaquinha, você vai colocar AZ. Vamos pro próximo coelhinho. Talve. Vai ficar como esse aí? Talvez. 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 Então, ó, vai EZ. seguir toda a linhazinha aí do coelhinho e vai completar com EZ. No final, na plaquinha, EZ. E aí vocês vão fazendo isso com todas as outras palavrinhas. O outro coelho é cicatriz. Isso Easy. aí, cicatriz. Aí vai seguir a linhazinha dele e vai completar com IZ todas as palavrinhas. Show, galerinha! Esse é o dever de segunda-feira. Depois vocês vão terminar, que a gente só fez alguns. Vamos lá para a página 124, que é o dever de gramática de quarta-feira. Vamos fazer só alguns também. Que página, tia? 124. Então, a gente vai falar aí de grau do adjetivo. A gente já estudou isso lá no iniciozinho do ano. Mas duvido que alguém vai lembrar, né? Então, a gente tem aí, ó, grau comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade. Quando é de superioridade, a gente vai comparar uma coisa a outra, mas num nível superior. Então, ela é mais que alguma coisa. Por exemplo, aquela luz é mais clara que aquela outra. Aquele doce é mais doce do que o pudim. Então, tá vendo que ele vai comparar duas coisas, só que num grau de superioridade, mais que. Aí a gente tem o de inferioridade, que é menos que. Aquele doce é menos gostoso que o bolo. Aquela menina é menos magra do que a outra. Então a gente vai comparar duas coisas, só que no grau de inferioridade, menos que. E tem o de igualdade, que é tão quanto. Aquele doce é tão gostoso quanto o bolo de chocolate. O pudim é tão gostoso quanto o bolo de cenoura. Então, a gente iguala eles. Ele é tão quanto o outro. Então, a gente tem esses três tipos de comparação. A gente tem o grau superlativo, que a gente vai aumentar um adjetivo num grau muito alto. Então, por exemplo, agradável. Qual é o superlativo de agradável? Agradabilíssimo, é muito agradável. Qual é o superlativo de alto? Altíssimo, é muito mais que alto. Amável, amabilíssimo, ele é muito amável, muito. Então, quando a gente quer
expressar alguma coisa em muita quantidade, a gente usa o superlativo. Geralmente, é só botar o íssimo no final, geralmente. Então, a gente tem que sempre estar dando uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Então, a gente tem aí no livro uma lista. Mas tem alguns superlativos que a gente não usa esse íssimo. Olha aí, o superlativo de bom é ótimo, não é boníssimo, não existe boníssimo. O superlativo de mal é péssimo, não existe péssíssimo. Pequeno, mínimo, e grande, máximo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas palavras aí. Então, na hora de fazer o exercício, se for pedir grau superlativo, vai dar uma olhadinha na tabela, senão a gente vai errar. Então, vamos lá. Número 1. Escreva os adjetivos nos graus solicitados. Ó, quem não... Eu sei que tá meio assim, meio voado, mas a gente precisa assistir o vídeo explicativo, que é o lá da tia Cíntia que ela gravou, tá lá na aula de quarta-feira de português. Só você ver lá a data de quarta-feira, português, que vai estar o vídeo ela explicando isso direitinho. A nossa aula online é só para fazer exercício, não é explicação, eu só tô dando uma pincelada, tá bom? Então vamos lá, número 1. Escreva os adjetivos no grau solicitado. Agradável, de superioridade, vai ficar o quê? Mais agradável que. Então, a gente precisa botar esse mais na frente e o que no final. Então, vamos lá. Letra A. Grau de superioridade da palavra agradável. Vai ficar mais agradável que. Pode escrever isso aí. Letra A. Mais agradável que. A inferioridade é menos agradável, né? Menos agradável que. Então, letra A. Mais agradável que. Menos agradável ou mais agradável? Quando é superioridade, é mais. Na letra B, é inferioridade. A Maria falou da letra B. Menos agradável que. Aí Então, a C, igualdade, é agradável. Não. Tem uma palavrinha que entra antes e depois. Tão agradável quanto. A gente está comparando duas coisas. Aquela menina é tão agradável quanto a prima dela. A gente está comparando as duas meninas num grau de igualdade. Então, a letra A, mais agradável que. Letra B, menos agradável que. E letra C, tão agradável quanto. Letra C, igualdade. Tão agradável quanto. Então, vocês repararam que vai entrar aí na frente, quando a gente estiver falando de superioridade, mais e no final que. Quando estiver falando de inferioridade, menos e no final que. Quando estiver falando de igualdade, tão, palavra, quanto. A gente sempre vai botar uma palavra na frente e uma atrás. Sempre vai ser assim, ó. No fácil, superioridade vai ficar como? Superioridade é mais fácil, a B é menos fácil que, A mais fácil que, B, inferioridade menos fácil que, e igualdade é tão fácil quanto. Isso aí. Maria já pegou o esquema. É só repetir as palavras. Letra A, mais fácil que. Letra B, inferioridade, menos fácil que. E igualdade, tão fácil quanto. Então, é só usar essas palavrinhas aí. Sempre vão ser essas.
Vamos lá para a página 127, número 6. Vou desligar. Ó, falta 3 minutos para nossa aula encerrar. Se encerrar e eu estiver falando ainda, aí eu vou ter que abrir outra sala, tá? Aí eu vou botar o link lá no grupo. Ô, tia, a gente pula 126. É, lá na página 127, número 6. Que página, professor? Uau. Eu só vou fazer mais esse exercício com vocês, o número 6. Aí, quando eu terminar a aula, eu vou botar lá no grupo quais as páginas que são para ser feitas, tá bom? Então, vamos lá. Número 6. Marque no quadro o grau do adjetivo utilizado em cada frase. Então, a gente vai ter que procurar na frase o mais que, menos que e tão quanto. Para saber se é superioridade, inferioridade ou igualdade. Então, vamos lá. 127. Então, vamos lá. Antônio é tão alto quanto a sua mãe. Qual é o comparativo aí? Igualdade, superioridade ou inferioridade? Superioridade. Antônio é tão alto quanto sua mãe. Superioridade. Ele é mais... A frase está falando que ele é mais alto? Igualdade. Igualdade. Tão alto quanto. Quer dizer que ele é a mesma altura. Tão alto quanto. Se fosse superioridade, ia ser mais alto que sua mãe. Mas Não, vai ter que... Eu vou nesse quadradinho. vai marcar o X. Tem que ver se é igualdade, superioridade ou inferioridade. Aí a letra A é igualdade. Falaram aí pra gente. Então, marca o X de igualdade. Superioridade. A letra C é inferioridade. Vamos lá. Então, ó, letra A, repetindo. Antônio é tão alto quanto a sua mãe. Então, ele tem a mesma altura. Então, é igualdade. Letra B. A árvore está mais alta do que a casa. Superioridade. Marca o X lá no superioridade. Letra C. Essa menina é menos tranquila do que aquela. Inferioridade. Inferioridade. D. Você é tão inteligente quanto eu. Igualdade. Igualdade. E. O passeio foi mais animado que a festa. Superioridade. 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 F. Um enfermeiro é tão importante quanto o médico. Igualdade. 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 A casa é menos fria que o apartamento. Inferioridade. Inferioridade. Então, galerinha, por hoje é só.